A paz, amada igreja. Bem-vindos a mais um culto de adoração, em nome do Senhor Jesus. Que nesse momento, na sua casa, você possa estar preparando o teu coração, ó Deus. Meu irmão, prepara o teu coração para ouvir a palavra do Senhor. Pai amado, nesse momento, ó Deus, nós queremos cultuar a Ti, ó Deus, pois só Tu és digno, Pai, de todo louvor e de toda adoração. Onde você estiver agora, meu irmão, louve ao Senhor. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim, vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a Tua presença é tudo que eu preciso. E a Tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso Te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. Louve ao Senhor, amada igreja. E a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a Tua presença é tudo que eu preciso. É realmente o que você precisa, meu irmão. E a Tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração.
És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. No mesmo espírito de adoração, que você possa estar louvando o nome do Senhor Jesus. Não importa onde você está, meu irmão, o importante é que você louve a Deus. Louve ao Senhor. Amada igreja, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Exalte o nome do Senhor, igreja. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Que você possa, meu irmão, tá abrindo seu coração agora para Deus. Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Boa noite, amados irmãos e irmãs, graça e paz no Senhor Jesus. Você que está aí em casa, nesse momento, ouvindo essa transmissão, celebrando esse culto de louvor e adoração ao Senhor, é um dia muito especial, um dia em que, de fato, tudo aquilo que Jesus preparou, arquitetou antes da fundação do mundo, então nós estamos relembrando
esse acontecimento máximo da história mundial, que é a preparação, a caminhada de Jesus até o Gólgota. Hoje nós estamos aqui para celebrar a Quinta-feira Santa. Domingo passado nós celebramos Domingo de Ramos, que é Jesus entrando em Jerusalém, ou seja, foi a caminhada da vitória. E amanhã, amados irmãos, nós estamos também relembrando a crucificação de Jesus, a morte, crucificação, morte, e na segunda e no domingo nós estamos celebrando a ressurreição. Mas para que a gente possa relembrar um pouquinho, para entender o que nós iremos ministrar nessa noite, eu quero reportar um pouco lá no livro de Êxodo, capítulo 12, quando o povo estava ainda no Egito, e Deus, então, cumprindo a sua promessa, cumprindo o seu plano que Ele havia arquitetado, junto com Jesus, Espírito Santo, de proporcionar a nós, a mim e a você, a nossa salvação, libertação e redenção. Então, ele aproveita um contexto lá no Egito, onde o povo já estava há mais de 400 anos vivendo em opressão, miséria, aflição. Então, ele aproveita esse momento. O povo vivia uma cultura totalmente pagã. Não tinha, amados irmãos e irmãs, às vezes nós achávamos que havia um tipo de cultivo da espiritualidade do povo judeu. Eu não creio nisso, porque era muito pesado. Eles tinham uma promessa, eles esperavam essa promessa, que um dia surgiria um libertador, que o conduziria para fora do Egito, e isso Deus então começou a preparar. Deus começou a arquitetar, e ele usa aquele contexto pagão, em que o povo pagão, o povo do Egito, dizia que certa época do ano vinha um vento muito forte, como acontece hoje, quantos terremotos, tempestade, e então esse vento vinha, matava muitos animais, matava muitas pessoas. Então eles pegavam um animal, eles sacrificavam o animal, e aspergiam sangue nos currais, nas casas, para repreender esse espírito devorador. Então Deus usou esse contexto. Por que ele usou esse contexto? O povo teria dificuldade de entender o que ele estava querendo fazer. Esse planejamento de Deus foi assim um processo pedagógico, pois se até hoje, presta bem atenção, se até hoje muitos cristãos ainda não entendem o porquê Deus preparou tudo isso, muitos não entendem ainda os propósitos de Deus, às vezes, para a sua própria vida. Imagina naquela época, que não tinha a Torá ainda, que não tinha a palavra de Deus. Hoje nós temos tudo. Mas para entendermos um pouco, amados irmãos, lá em Êxodo capítulo 12, diz assim: disse o Senhor a Moisés, Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Agora, versículo 5: o cordeiro será sem defeito. Isso é importante nós já tentar entender o que Deus estava já preparando para a celebração que toda o povo de Israel ainda faz até hoje, que é a Páscoa judaica. Tomará o cordeiro sem defeito. Esse cordeiro será, então, Jesus assume o papel desse cordeiro na manhã, na sexta-feira, dizendo, como João, lá no Evangelho, quando João Batista vê Jesus aproximando, ele aponta para Jesus e diz: é Ele, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Então o versículo 5 diz assim: o Cordeiro será sem defeito, ou seja, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Somente Deus que não tinha pecado, Deus que não tinha mancha nenhuma, na pessoa do seu Filho, pôde assumir esse lugar. Esse lugar que nos proporcionou a salvação e a redenção. Então o versículo 5 diz: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. O contexto é muito rico, é muito grande, mas só para você entender que Deus então pediu que o povo então se preparasse, e no momento exato eles deveriam sair. E depois ele instituiu então a Páscoa judaica, e essa Páscoa vem se celebrando de gerações e gerações.
O povo judeu ainda continua celebrando, os judeus não convertidos ainda a Cristo continuam celebrando. E se você for amanhã numa sinagoga judaica, você vai observar que lá está o cordeiro, lá está as ervas amargas, o pão sem fermento, as ervas amargas simbolizando o sofrimento no Egito, né, a recordação do que Deus fez. O pão sem fermento, o significado é que não haveria tempo para que o fermento crescesse, né? E o cordeiro, amados irmãos, o cordeiro de Deus, Jesus assume então, e na ceia cristã que nós vamos celebrar agora, ele diz: eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por que esses relatos? Por que essas breves informações? Porque a Páscoa judaica é celebrada no lar. Olha só que coisa interessante. Nós estamos vivendo um contexto, amados irmãos e irmãs, em que nós não estamos podendo sair de casa. E é um contexto interessante que hoje nós estamos celebrando, né? Nós estamos relembrando tanto a Páscoa judaica quanto a Páscoa cristã, que Jesus ele celebra a Páscoa cristã na quinta-feira, um dia antes, né? Porque ele diz aos discípulos, eu sou o Cordeiro de Deus, eu vou ser imolado amanhã para a redenção, a salvação do mundo todo, né? Então, amados irmãos e irmãs, lá em João capítulo 13, é o texto base da nossa reflexão, e eu vou ler aqui bem rápido. Se você tem a sua Bíblia, você abre aí, você tem condições de acompanhar, que Jesus aqui nesse contexto, ele então reúne os discípulos na quinta-feira, há mais de 2000 anos atrás, ou cerca de 2000 anos atrás, e ele diz assim, que ele desejava por esse momento, ou seja, porque os dias dele, a missão dele estava prestes a se cumprir. Então aqui fala sobre Jesus lava os pés dos discípulos. Nós vamos ter agora, daqui a pouco então, essa cerimônia aqui do lava-pés também. Se você ainda não preparou a bacia, a toalha, você faça isso, porque daí você vai poder participar desse momento importante, do significado daquilo que eu estarei ministrando agora. Veja o que diz o texto. João, capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, veja bem, antes da festa da Páscoa, um dia antes, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que viera ele de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu com ela, depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos, e enxugar-lhes com a toalha, com o que estava cingido. Aproximou deles, pois, Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Pois bem, amados irmãos e irmãs, esse texto, ele realmente é profundo, tem um significado profundo. Eu já mencionei aqui que a Páscoa judaica era celebrada na casa, era uma refeição cultual. E dentro da refeição cultual, então, o filho mais novo, depois foi adaptado com o passar do tempo, o filho perguntava ao pai o que significava as ervas amargas. O pai diz: olha, as ervas, meu filho, significavam o sofrimento, mais de 400 anos lá no Egito, né? E Deus ouviu o nosso clamor, de acordo com Êxodo 3, verso 7. Deus diz assim: ouviu o clamor do meu povo e desci para livrar da aflição. E ele perguntava: por que então o fermento? O pão sem fermento? Ele falou assim: porque nós tivemos que sair à pressa, né? Porque o cordeiro, né? O cordeiro, então, ele falava do significado ali, da importância que tinha que ser sem mancha, sem mácula, sem defeito nenhum, mas sem esse entendimento que Jesus viria substituir. Eles não tinham noção
Eles pensavam assim, eles sabiam que viria o Messias, né? Mas até hoje, eles continuam ainda sem entender que Jesus Cristo já veio, já pagou um alto preço, nos transformou e libertou. Então, Quinta-feira Santa, amados irmãos e irmãs, é o nome dado ao dia em que Jesus celebrou a Páscoa judaica com seus discípulos. Veja bem, esse evento também é conhecido como a última ceia. Dois eventos importantes são o foco da Quinta-feira Santa. Primeiro, presta bem atenção. Em primeiro lugar, Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos e assim instituiu a ceia do Senhor. Lucas, capítulo 22, versos 19 a 40. Algumas igrejas celebram um culto de comunhão especial na quinta-feira, em memória da última ceia de Jesus com seus discípulos, né? Em segundo lugar, amados irmãos e irmãs, Jesus lavou os pés dos discípulos com um ato de humildade, serviço, criando assim um exemplo de que devemos amar e servir uns aos outros em humildade. Agora, um detalhe interessante, amados irmãos e irmãs, que alguns estudiosos da Bíblia, historiadores, dizem que enquanto ele ceava, porque era uma refeição pascual, onde havia ensinamento para as crianças, né? Isso foi passado de geração em geração, dá a entender que eles passavam ali, passaram o dia celebrando, porque a festa durava aí vários dias, e nesse último dia, então, que é celebrado, então havia realmente um culto doméstico, um genuíno discipulado, de aprendizado, eles aproveitavam esse momento. E Jesus, amados irmãos e irmãs, alguns afirmam que ele, antes de celebrar a ceia, ele levantou-se e foi lavar os pés dos discípulos. Outros já afirmam não, que ele celebrou e depois foi lavar os pés dos discípulos, né? Então, algumas igrejas cristãs realizam uma cerimônia de lavagem dos pés na Quinta-feira Santa para comemorar que Jesus lavando os pés dos seus discípulos, realmente, amados irmãos, esse é um ato que nós comemoramos, celebramos, trazemos a nossa memória que nós devemos também fazer o que Jesus fez, né? Aceitando as pessoas, recebendo as pessoas. Antigamente as pessoas, nos tempos bíblicos, quando estava viajando, então chegava de viagem, às vezes dias de viagem, ali com os pés inchados, tanto caminhar, a primeira coisa, quando entrava numa casa de uma família, eles traziam então uma bacia d'água e lavavam o pé do visitante com respeito e dizendo assim, você é bem-vindo aqui, e com toda humildade recebia essa pessoa e realmente desejava ali o melhor, servia o melhor que tinha. Então é um ato de humildade, dizer que, amados irmãos, que nós devemos realmente sermos humildes, vivemos o altruísmo de Cristo, né? E Cristo nos deixou isso como exemplo. Mas o que de fato devemos celebrar no culto da Quinta-feira Santa? Isso é uma pergunta, né? Para nós cristãos, o que nós devemos celebrar? Primeiro, celebrar significa recordar dois eventos importantes, né? Então, a partir desses dois eventos importantes, celebrar e recordar o memorial. Olha só, que Jesus mandou celebrar em memória do que Ele fez por nós. E na Santa Ceia, quando Ele faz aquela oração ali perante os discípulos, diz assim, fazei isso em memória de mim. Eu sempre tenho dito, se Jesus não tivesse dito isso, a igreja teria esquecido. Quem sabe nós não estaríamos celebrando, é lógico. E nós estávamos esquecendo, perdendo o mais importante, o memorial. Fazer isso em memória de mim. Existe até um ditado hebraico que eu sempre cito, que a memória é o pilar da redenção. O esquecimento é o princípio da morte. Eu louvo a Deus, porque Jesus diz, fazer isso em memória de mim, de tudo que eu fiz por você e tudo que eu posso fazer. O celebrar, amados irmãos e irmãs, significa, veja bem, que devemos entender o significado da morte e da ressurreição de Jesus. Muitos celebram sem entender. É importante, nesse momento de culto doméstico, onde você está aí sentado com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa, cultivar esse momento familiar, cerimonial, de trazer à memória os ensinamentos que Jesus nos deixou. O segundo ato, na celebração, é pôr em prática os mandamentos de Jesus. Por exemplo, o lava-pés
de acordo aqui com o relato bíblico de João 13, 14 e 15, né? Isso é realmente um elemento que nós devemos entender o porquê que Jesus fez isso. E no final dessa reflexão você vai entender o porquê que Jesus fez isso. Embora alguns cristãos pratiquem os lava-pés, nem todos creem que Jesus estivesse instituindo uma ordenança eclesiástica semelhante ao batismo ou à Santa Ceia. Esse relato, amados irmãos, esse episódio, é um exemplo do espírito de serviço, espírito de humildade que os crentes devem demonstrar uns para os outros. Jesus está dando a entender, né, que nós devemos ser servos um dos outros. Se Ele, que é o Senhor, nos serviu, imagine nós que nós somos todos servos. Devemos servir uns aos outros e com amor. E mais agora no tema da nossa igreja, da Igreja Metodista, aí sobre este ano, que é o tema da unidade, né? Nós devemos ter esse espírito de amor e unidade. Veja bem, é importante observar que o relato da ceia mostra os bastidores. Interessante isso. Quando você contempla o relato bíblico, eu sempre gosto de reportar como se estivesse naquela época, vivenciando aquela época, você vai entender que era um momento de tensão. Agora, pensa aqui comigo, né? Jesus, depois ali da entrada triunfal, que nós celebramos domingo de Ramos, né, que é a caminhada da vitória, ele teve poucos dias com Jesus. Você pode ver vários momentos importantes, alguns evangelhos relatam relatos um pouco diferentes, mas ele pôde preparar os discípulos, aquelas multidões que aglomeravam para ouvi-lo falar. Ele preparou para a sua volta, ele preparou sobre o cuidado dos falsos ensinamentos, dos falsos profetas, de estarmos atentos, vigiar. Ele preparou nós para receber também, olha isso, ele ministrou, discipulando discípulos, sabendo o que iria acontecer com ele dias depois. E ele ministrou, amados irmãos e irmãs, sobre, lá em João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, cada ministração importante. Lá no verso 16 ele diz assim, eu vou, mas vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, que estará sempre com vocês. Ele foi com detalhe ministrando o coração dos discípulos e daqueles que estavam ouvindo para o que iria acontecer, o evento que viria depois, que seria a sua morte e a sua ressurreição. Mas veja bem, mas um dos detalhes mais importantes desse discipulado que Jesus teve, na minha opinião, foi João capítulo 17. Gente, a última ministração de Jesus. Presta bem atenção, amado irmão, amada igreja, você que está nos ouvindo, você está em casa. Às vezes existem tantos problemas, conflitos familiares, né? Briga, discórdia, pessoas que até hoje não se perdoam. Na igreja, muitas igrejas estão se destruindo os relacionamentos, falta de perdão, falta de unidade. E em João capítulo 17, é o clímax da mensagem de Jesus antes da sua morte. E ele implora que nós devemos ser uns, que nós devemos amar uns aos outros. Enfim, foi um dia assim tenso. E eu imagino no último dia, onde ele está ali reunido com os discípulos, e passaram o dia ali falando, atento ali aos últimos detalhes, porque haveria uma separação física, né? Haveria uma separação física. Ele apareceria depois, 3 dias depois, já numa dimensão, já exercendo aquele ministério glorioso, que ele estaria acompanhando os discípulos nessa caminhada de ganharmos o mundo para Jesus através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, é importante observar que esse relato da ceia mostra os bastidores do que realmente estava acontecendo, o que estava acontecendo naquele momento. Jesus, além de ministrar, cuidar de detalhes, alguma coisa estava acontecendo. Veja bem, nessa ocasião, veja bem, amados irmãos, trata-se de um dos episódios mais testemunhados da sua vida, da vida dele. Nessa ocasião, Jesus ele não estava só, ele estava só com os discípulos, né? Só os discípulos estavam ali. É um momento, seguindo a tradição de que a ceia era ministrada em família, no lar, né? O lava-pés, era assim o ritual que acontecia. Então, nessa ocasião, Jesus estava a sós com os 12 apóstolos, de acordo com Mateus 26, Marcos 14, 17 e Lucas 22, 14. E segundo o relato de João, no começo, olha bem, no começo, num gesto carregado de significado, Jesus lava os pés do seu discípulo, dando assim um exemplo de humildade e serviço.
A seguir acontece também um dos episódios mais dramáticos desta reunião. E marcado para sempre, Jesus anuncia que um deles vai trair. Que coisa pesada, amados irmãos e irmãs. Eles se preparam para o sofrimento. Veja bem, do momento em que ele é entregue para o soldado leva ele, durou 16 horas. Todo aquele percurso. E mais 3 horas na cruz de sofrimento. Então, Jesus anuncia que um deles vai traí-los. E eles permanecem assim, os discípulos permanecem entreolhando-se, né, pasmado diante do que Jesus está dizendo. E Jesus, de um modo discreto, ele indica Judas, de acordo com Mateus 26, verso 20 e 25. É na própria celebração, amados irmãos e irmãs, da ceia. O fato mais surpreendente foi a instituição da Eucaristia, da Santa Ceia. Durante todo esse tempo, Jesus falando ali com os discípulos, falando com carinho, com afeto, deixando no coração dos apóstolos as últimas palavras. O último momento de discipulado físico, como homem, como uma pessoa que, mesmo sendo filho de Deus, sem pecado algum, ele sofria o que nós sofremos. Ele tinha sede, ele tinha dor. Se ele cortasse o dedo, ele ia sentir, ainda mais pregado na cruz. Então, durante esse tempo, Jesus falando com afeto e deixando no coração dos apóstolos as suas últimas palavras. Nesses últimos momentos, se situa o mandamento, cujo cumprirá, né, e será o sinal distintivo do cristão. Olha só, presta atenção, você que está nos ouvindo. Às vezes celebramos a ceia, às vezes a gente vem para a igreja, canta, louva, né? Enfim, mas não entendemos. Olha só, baseado em João 17, e agora com essas palavras, ele transmite aquilo que é o desejo dele final, que será o sinal, o distintivo do cristão. Ele diz assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. As últimas palavras do Senhor Jesus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos tenho amado, amai-vos também uns aos outros. Nisto, se vocês se amarem uns aos outros, vivem em comunhão, em unidade, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Se tiverdes amor um para com os outros. Você pode afirmar que você é discípulo de Jesus, né? Para sermos discípulos de Jesus, nós temos que carregar uma insígnia, um distintivo, que é amarmos uns aos outros, para que todos possam conhecer que de fato somos discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Jesus preparou tudo. Se você observar, se você tiver condições de fazer uma caminhada, desde lá da entrada triunfal, até esse momento, palavras finais são palavras cruciais. Parece que ele mediu cada revelação da palavra, revelação que saiu realmente do trono de graça de Deus e atingindo o coração do discípulo, porque esse discípulo daria continuidade a essas palavras, esse instrumento, seria instrumento de libertação e salvação de muitas pessoas. Por isso que a importância da Santa Ceia, amados irmãos e irmãs, é um momento muito importante em que a gente caminha em direção a essa caminhada que Jesus nos propôs, de sermos instrumento dele, ser sal da terra e luz do mundo. Portanto, nós estamos apenas recordando o que aconteceu há 2000 anos atrás. Jesus Cristo já morreu, restou, está vivo, está em mim, está em você. Mas nós precisamos reacender novamente, renovar realmente a nossa experiência com ele a cada dia, para entendermos o que ele fez lá na cruz do Calvário, morrendo, ressuscitando e ser elevado à destra de Deus. A igreja celebra, ela vibra. E a minha pergunta para você, amado irmão, amada irmã, esse é um momento importante de reflexão. E a palavra final de Jesus é que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Eu convido você agora aí na sua casa, que você feche seus olhos. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe-se, né? E peça para o Espírito Santo, né? Convida o Espírito Santo.
Eu quero dizer para vocês que depois da Páscoa nós vamos entrar num processo de caminhada do Pentecostes. Depois da Páscoa, depois de domingo, são 50 dias até o Pentecostes, o grande derramar do poder do Espírito Santo na vida da igreja e na sua vida. Se você é um daqueles que não sente mais a presença do Espírito Santo, ou faz muito tempo que você não sente aquela doce, gostosa presença do Espírito Santo, comece já hoje, preparando o seu coração, colocando a presença de Deus, buscando a presença do Espírito Santo, porque Deus, junto com Jesus, o Espírito Santo fez a parte dele. Deus, amados irmãos, revelou-se ao homem, preparou o homem para receber Jesus. Jesus Cristo veio, fez a parte dele, está conosco também. Deus está conosco e diz assim, mas vou mandar o Espírito Santo para que ele esteja todos os dias com vocês. Hoje é o tempo do Espírito Santo. Nós estamos recordando tudo isso aqui, mas hoje é o tempo do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador, nosso consolador. Ele intercede por nós. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Sem Jesus também não podemos fazer nada. Mas hoje é o tempo do Espírito Santo. Domingo estaremos celebrando aqui o dia da vitória. Jesus Cristo venceu e continua vencendo. Mas nós devemos caminhar buscando uma unção, o poder para testemunhar essa palavra com poder. Portanto, se há, amados irmãos e irmãs, alguma coisa impedindo a manifestação da presença de Deus na sua vida, aí no seu lugar, abra o seu coração e converse com o Senhor, enquanto nós vamos celebrar a ceia, consagrar os elementos da ceia do Senhor. Glória a Deus. Toda a honra a Deus, toda a glória, todo louvor e adoração somente a Ti. Coloque na presença do Senhor, convide o Espírito Santo para mostrar no seu coração. É sério isso que nós estamos fazendo, é sério essa celebração, entendermos, trazer na lembrança aquilo que o Senhor Jesus nos mandou celebrar. Nós vamos orar então, vamos estar consagrando esse elemento da ceia do Senhor. Aí na sua casa, deixe o Espírito Santo ministrar. Se há alguém que você não consegue perdoar, diga, Senhor, tenha misericórdia de mim. Pai, eu quero entender o seu grande amor para comigo. Tu fiz tudo por mim na cruz do Calvário. Tu nos perdoaste. Oh Deus, Tu nos perdoaste através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Oh Deus, oremos. Toda a glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obediente à instituição do Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante de Tua divina majestade, um memorial que o Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo de graça de todo o coração pelos inumeráveis benefícios que ela nos agraciam. E humildemente nós suplicamos, ó Pai, que nos ouça com Teu Filho, Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo, e por Tua infinita bondade, consagra os dons de pão e vinho, para que, recebendo segundo a instituição do Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue, para todo sempre. Amém. Então você na sua casa, você vai pegar então o elemento da ceia, vai pegar o pão, você pai, você mãe pode fazer isso, ofereça aos filhos, a cada membro da casa. É uma refeição cultual, é uma refeição, uma celebração, amados irmãos, que o povo fazia isso na casa. Portanto, coloque na presença do Senhor, mas faça com alegria, porque Jesus já ressuscitou. Esse pão simboliza o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esse cálice simboliza o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então você pode oferecer o pão, e também você pode oferecer o cálice. Vamos fazer isso? Glória a Deus. Pode oferecer para o ministro do louvor. E você faz em casa. Eu fico assim pensando como é que era uma refeição pascual, uma refeição judaica, onde eles tinham todos os outros elementos. Tinha outro tipo de alimento, são vários. Mas ali estava o pão,
Estava ali o suco, o vinho, as ervas amargas. De repente Jesus pega, naquela refeição, quem sabe passar o dia conversando, estudando a palavra, relembrando a Escritura, e diz: esse pão, ele simboliza o meu corpo, que será oferecido por vós na cruz do Calvário. E esse cálice simboliza o sangue que eu derramei na cruz do Calvário. Então você em casa, você pode comer o pão e beber o cálice. O pastor Maurício vai estar orando, agradecendo a Deus por esse momento abençoado. Senhor, nós te damos graças, Pai, por tão grande dádiva que é de participar da tua mesa, Deus. E eu rogo, Deus, que em nome de Jesus, essa mesma unção, essa mesma presença manifesta tua que estamos sentindo aqui na tua casa, cada família também possa sentir aí no seu lar. Que eles sintam, Deus, o seu interior sendo transformado e os seus espíritos sendo ligados ao teu Espírito Santo, Pai. Fazemos isso em memória tua, Senhor, porque a tua igreja, Senhor, ela cada dia está sendo mais fortalecida, porque apesar das dificuldades, tu és um Cristo vivo, e essa é a esperança da glória, Deus. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo tempos difíceis, principalmente com relação a esse vírus, coronavírus, que tem ceifado muitas vidas, ou quem sabe algum outro tipo de enfermidade. Quantos lares estão sofrendo, quantas famílias, os hospitais lotados. Eu gostaria de orar por você, porque eu creio que quando nós ministramos a ceia, participamos da ceia, a ceia é o maior instrumento da quebra de maldições, em nome de Jesus. E eu quero orar por você agora. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Você que está passando sofrendo algum tipo de enfermidade, quem sabe a enfermidade física, emocional, problema na área espiritual, problemas financeiros, né? São momentos de tensão. Jesus preparou os discípulos dizendo: no mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, que eu venci o mundo. Se você puder, coloque a sua mão sobre o seu coração. Vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, uma das mensagens crucial da tua palavra, Isaías 53 diz que: Senhor Jesus, tu levaste sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Agora eu recorro a ti em favor desse amado irmão, amada irmã que está em casa. Tu conhece as suas necessidades, suas lutas, suas dores. Tu conheces as nossas partes vulneráveis que precisam ser restauradas pela tua palavra, teu Santo Espírito. Mas, Pai, eu coloco agora na tua presença. A tua palavra diz: o que nós ligarmos aqui será ligado nos céus, e o que nós desligarmos aqui também será desligado. Toque nesse irmão, nessa irmã, ou ele pode estar representando alguém. Toque mesmo com poder, vai tocando, restaurando, Pai, manifestando a tua presença. Portanto, ó Pai, e a tua palavra diz: se nós colocássemos as mãos sobre os enfermos, eles ficariam curados. Portanto, enfermidade saia agora desse corpo, espírito de enfermidade saia e não volte nunca mais, e manifesta o teu poder em nome de Jesus. E nesse mesmo espírito, amado irmão, amada irmã, nós vamos aqui, você pode fazer aí na sua casa agora também, ok? Você que providenciou uma bacia, uma toalha, o pastor Maurício está aqui. E esse símbolo, após participarmos da ceia do Senhor, com essa mensagem fantástica, fabulosa de Jesus, as últimas palavras dele na cruz, João 17, o desejo dele é que todos fôssemos uns.
e que devemos amar uns aos outros. Você pode estar fazendo isso, quem sabe, ali, amado irmão, amada irmã, com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho, com sua filha. E aqui nós profetizamos, em nome de Jesus, que nós sejamos um em Cristo Jesus. Que todos nós possamos, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, por aquilo que Tu fizeste por nós na cruz do Calvário, sermos uma igreja unida, que possamos viver o verdadeiro amor. Portanto, ó Pai, toque, abençoa cada lar, cada família, cada pessoa está participando, mesmo aqueles que não podendo, que não preparou esses elementos para o lava-pés, mas que em espírito eles possam estar tomando bênção do poder da Tua palavra, da presença do Santo Espírito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amado irmão, amada irmã, nós vamos continuar a nossa celebração. Jesus instituiu a Páscoa cristã, a ceia cristã. Mas amanhã nós estaremos aqui também. Será transmitido. Você pode passar para os seus amigos. Estaremos cultuando aqui. Estarei ministrando as sete palavras da cruz. Creio que vai ser uma grande bênção. E domingo também, 9 horas da manhã, culto de ressurreição. Eu creio que Deus tem algo muito especial para você, ok? Deus tem uma bênção tremenda preparada para a sua vida. E não esqueça, Deus ama você.